Então, se alguém chegasse a você e dissesse diretamente: eu quero usar sua invenção para trapacear, vou te pagar muito dinheiro por isso, você venderia para eles? Se o dinheiro for muito, por que não? Se há 25 anos você dissesse aos seus amigos que um ciclista poderia esconder um motor minúsculo dentro de uma bicicleta de corrida ultra leve e ultrapassar estrelas do Tour de France sem ser pego, eles teriam rido. E, no entanto, bicicletas com assistência motorizada já estavam entrando sorrateiramente no ciclismo profissional nos anos 1990 e por anos quase ninguém percebeu. Em 2010, enquanto o ciclismo tentava reconstruir a confiança após escândalos de doping mecânico ainda parecia coisa de ficção. Em maio de 2010, o ex-ciclista profissional italiano Davide Cassani foi à TV nacional com uma bicicleta de estrada com aparência comum. Na frente das câmeras, ele apertou um botão escondido e o pedivela começou a girar sozinho. Os pedais rodavam como se um ciclista fantasma estivesse ajudando. Cassani então fez uma afirmação ainda maior. Ele acreditava que bicicletas motorizadas parecidas já estavam sendo usadas no pelotão profissional desde cerca de 2004. A partir daquele momento, o ciclismo ganhou um novo termo: doping mecânico. Logo, a suspeita recaiu sobre o astro suíço Fabian Cancellara. Uma análise viral no YouTube sugeriu que um motor escondido poderia explicar sua vitória explosiva na dobradinha Flandres-Roubaix em abril de 2010. No Tour de Flandres, na subida do Kauberg, ele atacou com força ainda sentado e deixou Tom Boonen e os demais para trás instantaneamente. Apenas 7 dias depois, em Paris-Roubaix, em estradas que destroem bicicletas, ele fez outro ataque feroz e disparou de novo. Cancellara zombou das acusações e negou tudo. Nenhum motor jamais foi encontrado em suas bicicletas. Ainda assim, para muitos fãs, aquelas duas provas plantaram uma semente de dúvida que nunca desapareceu totalmente. A próxima grande onda de suspeitas veio em 2014. Durante o Giro de Itália, o ciclista canadense Ryder Hegedal caiu em uma descida de montanha. As câmeras de TV mostraram sua bicicleta danificada deslizando pela estrada e então algo estranho aconteceu. A roda traseira girou de novo de repente e a bicicleta fez um pequeno círculo, quase como se quisesse sair rodando sozinha. O clipe se espalhou por toda parte. Hegedal e sua equipe disseram que era apenas o impulso do deslizamento. Sob pressão, a UCI apreendeu sua bicicleta e as de vários companheiros de equipe na manhã seguinte. Os inspetores não encontraram motores, então o incidente foi oficialmente descartado. Mas o vídeo estranho lembrou a todos que trapaça com motor era possível. No Tour de France de 2015, autoridades francesas pesaram discretamente as bicicletas antes de um contrarrelógio importante. Notaram que as bicicletas da Team Sky estavam cerca de 800 gramas mais pesadas do que a maioria das rivais. A Sky disse que o peso extra vinha de peças aerodinâmicas especiais. A equipe foi liberada, mas o episódio ensinou autoridades e fãs a prestar atenção em pesos que não batem, especialmente em uma equipe famosa por buscar ganhos marginais mínimos. Na mesma época, o ex-chefe francês antidoping Jean-Pierre Verdy disse que informantes haviam lhe contado que vários ciclistas usaram motores durante aquele tour. Não havia provas, mas o boato manteve a história viva. Mesmo anos depois, ex-ciclistas às vezes apontavam ataques famosos feitos sentados, como o de Chris Froome no Mont Ventoux em 2013, como momentos que pareciam fáceis demais. Mais uma vez, nada foi provado, mas as dúvidas persistiram. No início de 2016, a UCI finalmente implementou tecnologia específica. Oficiais começaram a usar scanners magnéticos portáteis, basicamente tablets com software especial, para verificar quadros em busca de motores ou baterias escondidos. Qualquer coisa elétrica altera o campo magnético da bicicleta. Assim, um escaneamento rápido de cada bicicleta, geralmente em menos de 1 minuto, pode sinalizar partes suspeitas sem precisar abrir o quadro ou danificar nada. Durante anos, apesar de todos os rumores, nenhum ciclista havia sido pego com motor em um grande evento. Isso mudou no Campeonato Mundial de Ciclocross em janeiro de 2016. Os novos scanners identificaram uma leitura anormal na bicicleta da belga Femke van den Driesch, de 19 anos.
os mecânicos abriram o tubo do selim e encontraram um motor elétrico compacto. O ciclismo finalmente tinha um caso confirmado de doping mecânico em um campeonato internacional. Van den Driest insistiu que foi um engano. Ela alegou que um amigo da família estava testando uma bicicleta motorizada por diversão e que, de alguma forma, essa bicicleta foi parar entre seus equipamentos de corrida sem que ela soubesse. Poucos acreditaram, especialmente após vídeos antigos de provas mostrarem arrancadas repentinas e antinaturais. Ela foi suspensa por 6 anos e multada em 20 mil francos suíços. A reação pública na Bélgica foi brutal. Ela depois afirmou ter recebido ameaças de morte, que precisou deixar o país e que o negócio da família faliu. Seu nome virou símbolo da trapaça com motor. Mais casos surgiram, principalmente entre amadores, o que mostrou que o problema não se limitava aos profissionais. Na França, um ciclista de 43 anos tentou escapar de uma corrida local quando os fiscais desconfiaram. A organização o perseguiu de carro, inspecionou a bicicleta e encontrou um motor escondido. Ele foi suspenso por 5 anos. Na Itália, câmeras térmicas detectaram uma fonte incomum de calor dentro da bicicleta de outro amador. Quando os fiscais se aproximaram, o ciclista de 53 anos fugiu alegando que precisava ir a um casamento. Foi desclassificado e depois punido. A essa altura, fãs na internet dissecavam cada aceleração estranha, cada roda girando sozinha após uma queda e cada arrancada repentina sentado no selim como possíveis provas. Então, uma entrevista aos 60 minutos jogou gasolina no fogo. O programa apresentou o engenheiro húngaro Stefano Vargas, que afirmou ter ajudado a desenvolver motores ocultos para bicicletas. Vargas disse que vendeu um dos primeiros modelos por cerca de $2 milhões a um comprador misterioso em 1998, sob um contrato que o impedia de fabricar ou vender sistemas semelhantes por 10 anos. Se essa história for verdadeira, significa que alguém teve acesso exclusivo à tecnologia de motores já no início dos anos 2000. Vargas acredita que motores escondidos têm sido usados no Tour de France desde o fim dos anos 1990. As pessoas logo notaram o timing. 1999 também foi o ano em que Lance Armstrong venceu seu primeiro Tour. Alguns se perguntaram se o comprador teria ligação com a equipe US Postal Service de Armstrong. Armstrong sempre negou qualquer uso de motor, e os companheiros de equipe que depois expuseram seu esquema de doping nunca mencionaram motores, apenas EPO, transfusões de sangue e outros métodos clássicos de dopagem. Vargas também disse que o controverso médico Michele Ferrari demonstrou interesse em seus motores. Essa conexão faz a história parecer possível para alguns fãs, mesmo que ninguém jamais tenha provado nada. Então, como é que o doping mecânico realmente funciona? O sistema mais simples é um pequeno motor elétrico escondido dentro do quadro da bicicleta, geralmente no tubo do selim. Ele se conecta ao movimento central e ao pé de vela por meio de engrenagens minúsculas. Quando ligado, ele fornece um impulso curto e potente por cima do esforço do ciclista. Quando desligado, o atleta pedala normalmente e o motor fica em silêncio, quase impossível de detectar do lado de fora. Sistemas como o Vivax Assist podem adicionar cerca de 150 watts por curtos períodos. É como receber ajuda repentina de um companheiro de equipe muito forte. As baterias podem ser escondidas dentro do quadro, no tubo do selim ou disfarçadas como uma garrafinha de água comum. Normalmente, os ciclistas ativam o motor por meio de um pequeno botão escondido sob a fita do guidão, via Bluetooth ou outro controle oculto. Vargas descreveu métodos ainda mais discretos. Um ajudante na beira da estrada com um controle remoto ou um sensor de batimentos cardíacos que liga o motor automaticamente quando o pulso do ciclista atinge determinado nível. Imagine subir uma montanha com 180 batimentos por minuto e a bicicleta começa a te empurrar para frente mesmo que seu corpo continue parecendo o mesmo. Motores de cubo e rodas eletromagnéticas vão ainda mais longe. Em vez de um motor girando o pé de vela, esses sistemas transformam a própria roda em um propulsor elétrico silencioso. Pequenos ímãs são embutidos no aro e bobinas energizadas ficam no cubo. Quando ativadas, as bobinas criam campos magnéticos que empurram os ímãs do aro, fazendo a roda girar sem necessidade de um motor tradicional dentro do quadro. Esses sistemas podem adicionar apenas de 20 a 60 watts. No
ciclismo de elite, 20 watts em uma subida longa podem ser a diferença entre aguentar no grupo ou ser deixado para trás. Como o sistema é silencioso e sutil, o próprio ciclista pode acabar achando que está num dia bom. Rodas eletromagnéticas também costumam ser cerca de 800 gramas mais pesadas que rodas normais. O mesmo aumento de peso notado nas bicicletas da Team Sky em 2015. Elas são mais fáceis de esconder em rodas de contrarrelógio com disco, onde não há raios visíveis para revelar componentes extras. Versões de alto nível são especuladas como sendo tão caras quanto um carro de luxo. Então, se realmente existem no pelotão, é provável que sejam usadas por equipes profissionais com muito dinheiro e não por amadores comuns. Também já existiram protótipos extremos. Uma bicicleta conceito exibida publicamente alegava adicionar cerca de 500 watts e alcançar quase 100 km por hora usando centenas de ímãs no aro e bobinas no quadro. Mas ela pesava por volta de 14 quilos, o dobro de uma bike de corrida de ponta. Precisava de bobinas visíveis bem próximas da roda e era volumosa demais para ser escondida em competições reais. Nunca chegou a ser produzida em larga escala. Ainda assim, levanta uma dúvida incômoda. Se isso foi mostrado abertamente, o que será que está sendo escondido a portas fechadas? Como os testes antidoping tradicionais procuram drogas no sangue ou na urina, e não motores nos quadros, a UCI criou uma nova caixa de ferramentas. A primeira camada é a inspeção visual simples. Pesar as bicicletas para verificar se estão acima do limite legal de 6,8 kg e checar por saliências estranhas, áreas mais grossas ou peças que parecem pesadas demais para o formato. Oficiais às vezes giram os pedivelas para trás após as provas. Um motor engatado pode criar resistência ou emitir um leve som mecânico. Depois do caso de Van den Drieche, a UCI comprou mais scanners e intensificou as inspeções. Em 2018, afirmou ter escaneado mais de 15 mil bicicletas em grandes eventos sem encontrar outro motor em corridas de estrada de alto nível. Os scanners são eficazes para detectar sistemas evidentes no tubo do selim, mas um construtor inteligente pode esconder os traços magnéticos usando materiais ou configurações diferentes. Câmeras térmicas acrescentaram mais uma camada de verificação. Um motor em funcionamento gera calor, e imagens térmicas podem identificar pontos quentes mesmo com o ciclista em movimento. Isso não serve como prova definitiva, mas dá aos fiscais um bom motivo para fazer uma inspeção mais detalhada. Para um exame ainda mais profundo, a UCI também usa unidades móveis de raio-x depois de etapas importantes nas grandes voltas. Os raios-x revelam fiações ou dispositivos escondidos em quadros, garfos e rodas. As autoridades também contam com pessoas, não só com máquinas. Elas incentivam ciclistas, mecânicos e membros das equipes a denunciarem fraudes. Em 2024, inclusive, anunciaram recompensas para delatores que apresentarem provas concretas durante o Tour de France. Após décadas de escândalos, um grande caso de motor no mais alto nível poderia prejudicar seriamente o esporte. Por isso, os fiscais querem toda a vantagem possível. Mesmo agora, a luta não acabou. Os trapaceiros inventam novos truques. Os reguladores respondem. As autoridades dizem que ainda não pegaram mais nenhum ciclista com motor nas maiores provas de estrada. Mas muitos fãs e ex-profissionais continuam céticos. No ciclismo, a ausência de provas não é prova de que nada está acontecendo. Pode apenas significar que o jogo subiu de nível e ficou mais silencioso.